Boa noite, os irmãos que estão aqui na nossa igreja. Boa noite, você que está nos assistindo pela internet. Vamos orar, pedindo a orientação do Senhor para o culto dessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar aqui na Tua casa, Senhor, para prestarmos um culto a Ti. Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo na adoração e que tudo que fizermos aqui possa ser para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, que almas, Senhor, possam ouvir, Senhor, tudo aquilo que vamos fazer aqui e ver tudo aquilo que vamos fazer aqui na Tua casa nessa noite e entender a salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que elas possam, Senhor, abrir o seu coração para Jesus como seu Salvador. Pai, dá-nos um culto, Pai, aonde a Tua presença, Senhor, seja aquilo que é de maior nós vamos estar procurando, Pai. Que o nome seja engrandecido e que nós possamos diminuir na Tua presença, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez nos trazer a esse lugar de adoração. Abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos, abençoe todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar nesse instante pedindo para aqueles que estão nos assistindo agora, se tem algum irmão que abriu também o seu link aqui do culto, que possa estar compartilhando com outras pessoas, né? Às vezes a gente pode fazer isso na hora do culto, antes um pouco de começarmos o culto, abrir, né, o link do culto e estar transmitindo para outras pessoas. Com esse trabalho nós vamos estar enviando para parentes, para amigos, e eles vão estar recebendo o nosso culto e assim ouvindo a palavra de Deus. E esse é um trabalho missionário, um trabalho evangelístico que a gente pode fazer de uma maneira muito simples. Então a gente pode estar fazendo isso agora nesse momento. Então, se você está em casa, faça. Se você está aqui na igreja, faça. Eu já fiz isso logo assim que começou a introdução do nosso culto. Bom, nós queremos agradecer a presença dos visitantes. Marco estava sumido, né? Que bom tê-lo aqui, graças a Deus. Obrigado pela sua presença também, que Deus te abençoe. Paulino, Miriam estão lá atrás, Deus abençoe a vida do Paulino, da Miriam. Marta também estava sumida, né? Hoje está aqui com a gente. A gente perguntou por você, da última vez que fomos visitar nossa irmã Darcy, né? Pelo nosso irmão, e ele falou, né? Que você estava bem, que a sua família estava bem. Graças a Deus, nosso irmão Ricardo deu toda a instrução. E a Cláudia também, Cláudia está loura aí, ficou bonita. Deus abençoe, Cláudia, que você possa estar retornando mais uma vez aqui com a gente nos cultos também, estando aqui cultuando conosco. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com o primeiro cântico. Vamos ficar de pé para adorar a Deus com esse primeiro louvor. Fogo consumidor é o primeiro cântico que nós iremos entoar. Fogo consumidor, vem arder a chama que o dia queimou por ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir.
cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está separando toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. Vamos estar nesse instante fazendo o nosso momento de ofertório. Aqueles irmãos que quiserem estar entregando seus dízimos, suas ofertas, vão ficar à vontade a fazer a qualquer momento do nosso culto, para que não haja o contato entre os irmãos. E aqueles que nos assistem pela internet, se quiserem colaborar com a obra do Senhor, está aí na tela o número da conta, está o CNPJ da nossa igreja, se você quiser fazer por Pix. E você pode contribuir com qualquer valor, aquele que propor em seu coração. Nós estamos nesse momento passando também a orar por aqueles que precisam das nossas orações. A gente ficou triste de saber que também o pastor faleceu, né? Aquele pastor da esposa da nossa irmã, esqueci, foi o irmão Josias que trouxe, acho que Mário, né?
Eu acho que ele faleceu também da Covid-19, não é isso? Não? Foi só a esposa, né? Ah, então a esposa faleceu. Ah, não, é uma outra pessoa. Ah, sim. Bom, então foi a esposa do pastor, eu confundi então, mas vamos estar orando por esse pastor que ainda está em convalescência, né, irmão? Ainda está internado, não é isso? Ainda recebendo o tratamento da Covid. Bom, nós temos aqui na nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. Nós temos a família pastoral também. Nós temos o irmão Paulo e a irmã Vera que contraíram também a Covid-19. O irmão Paulo está internado, está recebendo oxigênio, não foi entubado, mas precisa de cuidados médicos, e vamos continuar orando para que ele possa estar se recuperando, e ele e a irmã Vera, que também tem algumas complicações em sua saúde. Bom, nós temos a nossa irmã Ivonete, que teve o AVC, está se recuperando, já está em casa, Deus abençoe ela também. Nós temos o cunhado da irmã Leia, que também está em recuperação da Covid. Nós temos aqui o enteado da nossa irmã Marise, o Moisés, que pede pela sua filhinha que está internada, a Tamires, também a sua esposa, a dona Edmeia, mãe da nossa irmã Edir, a nossa irmã Darcy, que precisa muito das nossas orações. Ainda vou continuar pedindo pela minha cunhada Beth, que já se encontra em casa, mas está fazendo o tratamento de fisioterapia. Joaquim Henriques, que é aquela criança que precisa da operação. A Rosana Carrara, a Benaia, que pede por porta de emprego. A Adriana, esposa do André. O Anderson Silva, filho do Amaro. A dona Marlene, mãe da Cristina. Os irmãos Deusi, Francisca, Sara, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaisa, Carlos Mendes e irmão Isaías. Vamos continuar orando pelo irmão Isaías. Eu recebi vídeo chamada dele no dia do meu aniversário. Ele conversou comigo, mas a gente vê como ele está debilitado da sua enfermidade. Então vamos estar orando por ele, vamos estar intercedendo para que Deus tenha misericórdia do nosso irmão Isaías. A cura, para essa doença, que seria a vacina, que possa ser ministrada a toda a população, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Pai amado, te agradecemos pelas bênçãos recebidas, te agradecemos, Senhor, por aqueles que já foram curados, por aqueles que já foram alcançados pela tua graça, pelo teu poder. Louvado seja o teu nome na vida deles, Pai. Senhor, te pedimos por esses nomes que foram citados aqui. Alcança cada um deles, Pai, e vê aquilo que eles estão precisando. Entra com providência em cada vida, para que o teu nome seja glorificado na vida destes também. Abençoa os pedidos que foram feitos aqui, Senhor, que tu possas estar respondendo conforme a tua santa e bendita vontade, Pai. Nós sabemos que eles já estão chegando no teu trono de graça, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico Jesus, Filho de Deus. Os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, por teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo
no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, no altar do Filho de Deus. Sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar passando a reflexão da palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial, onde nós nos lembramos da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição dele, um domingo de Páscoa, onde outras coisas às vezes entra na nossa comemoração, e aquilo que é de mais importante acaba ficando de lado. Às vezes a gente vê, não é, as pessoas perguntando: e aí, comprou isso? Comprou o bacalhau? Comprou o peixe? Eu vi em um dos shoppings uma fila imensa para se comprar ali os ovos de Páscoa. Plena pandemia, as pessoas se arriscando ali naquela fila, naquela aglomeração, porque não podia faltar os ovos de Páscoa. Então a gente vê o quanto é importante para as pessoas algumas coisas que não são superiores àquilo que realmente é importante, aquilo que realmente está reservado para esse dia, para que nós nos lembremos desse dia como ele deve ser lembrado. E nós vamos estar abrindo em dois textos que Jesus, quando ele fala nesse texto, ele faz referência a algo que aconteceu lá atrás com o povo de Israel, e por isso nós vamos estar refletindo simultaneamente nesses dois textos. O primeiro está em João, capítulo 3, versículos de 14 a 16, que diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o outro texto está em Números, capítulo 21, a partir do versículo 4 até o 9, que diz: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Pai, ajuda-nos, Senhor, na aplicação da Tua palavra em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, porque ela, Senhor, com certeza já está falando aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Aquele povo estava passando por um caminho difícil. A gente vê que tudo o que provocou aquele momento de dor, aquele momento de morte, aquele momento de pecado que estava ali trazendo consequências, aquele povo era um caminho difícil. Por quê? Porque seria muito mais simples passar por alguns lugares, como por exemplo passar por Edom. Mas Deus não queria que o povo passasse por Edom, porque não queria que Edom
fosse incomodada naquele caminho, ou que se fizesse guerra contra Edom, Edom podia se voltar contra Israel e aí travar guerra contra os edomitas. E Deus estava ali mostrando o caminho ao povo, e naquele caminho, com certeza se fez difícil para aquele povo. E naquele instante de momento difícil, de caminhada difícil, aconteceu algo no coração daquele povo que estava ali caminhando para a terra prometida. A gente vê que eles estavam passando por um caminho de angústia. E a gente pode ver isso no versículo 4, quando diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Olha, muitas pessoas estão angustiadas agora nesse momento, porque resolveram tomar o seu próprio caminho, e um caminho que desagrada a Deus, um caminho que leva à perdição, um caminho de decisões que são decisões que trarão consequência na vida de algumas pessoas. Pessoas que estão com algumas enfermidades agora, desenvolveram algumas enfermidades que são frutos do próprio pecado. Por quê? Resolveram ir para o caminho do adultério, para o caminho da prostituição, e aí desenvolve doenças que são relacionadas a esse pecado, e ali estão pagando um preço. Por quê? Porque decidiram ir por esse caminho que traria angústia à sua vida, através de uma doença provocada por essa decisão, por esse pecado que eles resolveram tomar. Pessoas que começaram a ir para as drogas, e achando que era um caminho divertido, e hoje estão lá, padecendo, escravas do pecado, escravas de um vício, e aí estão angustiadas, e a sua angústia só consegue ser um pouco diminuída quando eles estão, o quê? Fazendo uso daquilo que os escraviza, estão usando a sua droga. Mas depois que termina o efeito da droga, a angústia, ela se aprofunda cada vez mais. Pessoas que foram para o caminho, por exemplo, da perdição, que são os caminhos que levam à marginalidade. Jovens que resolveram abraçar a marginalidade. Teve essa semana que eu estava ouvindo um programa de televisão, e a jovem, ela quando ela ia sair para se envolver com marginais, ligado às drogas, ligado ao crime, ela falava para sua mãe: mãe, eu estou no mundo das drogas porque eu tenho um propósito ali. Ela falava isso para sua mãe. Que propósito há no mundo das drogas? O que aquela pessoa quer alcançar no mundo da marginalidade? Qual o propósito? O único propósito, o único objetivo que você vai alcançar é o quê? Se prejudicar. E você ter um caminho traçado para quê? Para a sua morte. A sua mãe, quando foi visitá-la, aquela garota tinha 17 anos, uma menina bonita, resolveu se envolver com marginais. E a sua mãe, quando chegou ali para reconhecer o corpo daquela menina, falou: eu já estava esperando. Ela já estava esperando que a sua filha fosse encontrada numa vala, que a sua filha fosse encontrada num beco, e ali morta. Por quê? Por causa das suas próprias decisões. E aquela menina vivia em lugares que traziam angústia, em caminhos de angústia, e a sua mãe também, angustiada a cada momento. Meu pai costumava dizer o seguinte em suas pregações, que os pais, quando eles estão em casa, eles esperam apenas uma coisa quando o filho está distante, quando o filho está no caminho
errado, ou que ele fica até tarde da noite em algum lugar onde há uma angústia no coração dos pais. Eles só querem ouvir o giro da maçaneta da porta, porque no giro da maçaneta da porta eles sabem que chegou o seu filho. E quando não se chega mais aquele barulho, quando não se ouve mais esse barulho, e o pai sabe, peraí, meu filho, ele não fica a noite toda na rua, algo de ruim aconteceu. E aí começa-se a procura, e aí começa-se aquela expectativa de um encontro, e aquele encontro que é o mais desagradável possível na vida de um jovem ou de uma jovem. Então, pessoas que vão para caminhos difíceis, caminhos de angústia, elas escolheram. Mas aqui no povo de Israel, não eram eles que faziam o seu próprio caminho. Deus estava mostrando o caminho para o povo, e mesmo naquele momento em que Deus estava mostrando o caminho, se mostrou um caminho de angústia. Deus também pode permitir que nós passemos por caminhos que sejam angustiosos, caminhos que nos trazem angústias ao coração. Ele pode permitir também. O crente pode permitir, o crente pode andar por caminhos de angústia que Deus mesmo está os conduzindo. Para quê? Para que eles sejam provados, para que nós sejamos provados, ou para que nós experimentemos a mesma coisa que o ímpio experimenta também, aquele que não está debaixo da obediência a Deus. Nós também passamos por momentos assim. Quantas famílias evangélicas não estão angustiadas nesse momento? Quantos pastores não pereceram nesse momento de pandemia? Quantos pastores não perderam suas esposas, seus filhos, seus pais? Quantos membros de igrejas não foram ceifados por essa doença? Um momento de angústia para toda a humanidade, onde todos nós estamos esperando isso. A cada momento, nós ficamos com medo de enfrentar esse caminho, mas alguns de nós vamos ter que passar por ele. E vai ser um caminho no qual o próprio Deus está permitindo que nós estejamos trilhando por ele. Mas naquele caminho de angústia, existia um remédio. Naquele caminho de angústia, Deus era o remédio para o seu povo. E assim como é para nós, assim como é para aquele que também se desviou por um caminho que está trazendo angústia para a sua vida, Deus é o remédio para esse caminho de angústia. E no caminho de angústia, Ele vai estar tratando de nós com a sua presença. Em segundo lugar, o remédio que nos dá a vida eterna vem para saciar a necessidade da alma. Aquele povo, ele falou para Moisés algo que foi uma decepção para Deus e para Moisés, uma grande decepção. Ele diz o seguinte: o povo falou contra Moisés e contra Deus. Será que a gente já fez isso alguma vez? Já praguejou, já resmungou, já reclamou, já murmurou contra Deus? Será que a gente não concordou com algo que estava acontecendo na nossa vida e nós falamos coisas que não deveríamos falar contra Deus? Tomamos atitudes que não deveríamos tomar contra Deus de rebeldia? Eles dizem o seguinte: por que nos fizeste subir do Egito para que morreste neste deserto? Era propósito de Deus isso? Trazer o seu povo do Egito para matá-lo no deserto? Claro que não. Em primeiro lugar, propósito de Deus, libertar o seu povo da escravidão, libertou, e levaram para uma terra aonde manasse leite e mel. Então o povo foi tirado do Egito não para ficar no deserto.
mas por causa do seu pecado, por causa das suas murmurações, por causa da sua dura cerviz, né, que é o osso que existe aqui na parte superior do pescoço, aonde não se permite aquele que está com a sua cerviz dura, ele se humilhar diante de Deus. Aquele povo se exaltava diante de Deus, se achando mais importante do que o próprio Deus. Pois aqui nem pão e nem água há. E aí o povo, ele faz uma declaração final, que essa foi a declaração mais dura de Deus ouvir. Ele diz assim: e a nossa alma tem fastio. Fastio. Esse termo aqui, ele tem o seguinte significado: a nossa alma tem falta de fome, falta de apetite, não tem necessidade deste pão tão vil. O termo fastio, ele significa também sentimento de repugnância e aversão. Eles repugnavam aquilo que Deus dava. Agora, voltando lá aonde nós lemos em João 3,16, a partir do versículo 13 até o 16, Jesus, ele sofreu também essa aversão, esse fastio das pessoas, essa repugnância. Jesus ainda sofre esse fastio e essa repugnância ainda nos dias de hoje? Claro que sofre. E ele é o pão vivo que desceu do céu. E naquele momento era um maná que Deus dava àquele povo. Será que Deus iria dar um pão tão ruim assim, um alimento tão ruim para o seu povo, para alimentar o seu povo? Um alimento tão incompleto, tão sem gosto, assim para aquela nação, para a sua nação? O cuidado dele seria tão assim inferior? Não, quando ele escolheu aquele alimento, era para saciar a fome do povo e suprir todas as suas necessidades. No maná estava suprida toda a necessidade do povo. Assim como em Jesus, o pão da vida, toda a necessidade da alma, do ser humano, está em Jesus, o pão da vida, que ele mesmo diz: eu sou o pão que desceu do céu. Quando ele fala com referência ao maná também, ele se compara ao maná. Esse povo estava dizendo para eles: eu não tenho fome desse pão, e eu também tenho repugnância e aversão àquilo que Deus tem me dado. Deus tem dado Jesus para nós, nesse momento de necessidade da alma. E o que as pessoas estão fazendo com ele? E o termo vil, que significa que tem pouco valor, que não presta, que é ordinário e que se compra por preço baixo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O preço foi baixo? O preço foi inferior? Jesus é um preço inferior que Deus nos deu. Ele é aquilo que tem de maior valor que Deus deixou. Mas eu queria outra coisa de Deus. Olha, se você tem Jesus na sua vida, se você receber Jesus na sua vida, é aquilo que mais importante Ele fez pela humanidade. De tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, e deixou o seu Filho morrer na cruz. Sônia entregaria o seu filho para perecer, para morrer, para sofrer, Sônia? Claro que não, você não entregaria. Uma criança dessa que é inocente, uma criança dessa que não se faz alguma coisa, ainda faz sem saber às vezes aquilo que faz de errado. Jesus Cristo, ele foi entregue sem pecado.
Ele não tinha uma mácula, ele só fez o bem, ele só deu amor, ele só ensinou aquilo que era o certo. Jesus ele foi aquilo de mais importante que Deus mandou para a humanidade, assim como esse povo estava dizendo assim: isso é vil, isso não tem valor, isso é de baixo preço, nós desvalorizamos a Jesus Cristo, nós colocamos outras coisas no lugar, assim como nós falamos. Hoje foi maravilhoso, a ceia de Páscoa com a família, o bacalhau, o peixe, os ovos que foram abertos de Páscoa, os chocolates. E Jesus ficou onde? Ele não teve valor. Ele não teve valor para ser lembrado nesse dia de Páscoa, em dia nenhum. Quantas vezes a gente faz isso com ele? Deixa ele de lado, como se não tivesse valor. E aquilo de maior amor que Deus fez pela humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, que veio para sofrer em nosso lugar, veio para sofrer por quem não merecia. Eu não merecia que Jesus viesse, eu não mereço que Jesus viesse por mim para sofrer na cruz, para morrer na cruz. Eu não mereço e ninguém de nós merece, por melhor que nós sejamos. Há uma graça imerecida que vem através de Jesus Cristo. O remédio que nos dá a vida eterna vem para aquele que quer se libertar dos males. Às vezes a gente tem tantas coisas que estão prejudicando a nossa vida, e Deus está direcionando para Jesus, mostrando Jesus, e a mensagem do Evangelho está direcionando para Jesus. É Jesus que vai te libertar dos males que estão acontecendo na sua vida. Olha o que diz o versículo 7: por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Ora para que tire de nós as serpentes. Deus tirou as serpentes? Não. As serpentes continuaram lá, consequência do pecado. O pecado continuou, trazendo consequências, e aquelas serpentes estavam continuando a morder e a fazer sofrer e a matar o povo de Deus. Mas aí ele providenciou um remédio. Levanta uma serpente também de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. Ele não tirou as consequências, porque as consequências vieram com o pecado. As consequências do pecado continuarão a nos afligir. Mesmo para aquele que olha para Jesus, ele ainda será atingido pelo pecado. Ele ainda será envenenado pelo pecado. Ele sofrerá as consequências do pecado, mas ele terá um remédio. O pecado vai existir, mas ele não vai ter poder para matar. Ele não vai ter poder para nos deixar doentes. Ele não vai nos destruir. Por quê? Existe um remédio que nos cura da maldição do pecado, do veneno do pecado, da morte que traz o pecado. E esse remédio está em quem? Em Jesus Cristo. Estava na serpente, que era o tipo no qual Jesus Cristo estava se referindo naquele momento a Nicodemos. Nicodemos, olha, você vai me ver levantado como uma serpente no deserto, e todo aquele que olhar para mim e crer em mim será salvo.
O pecado continuará, o pecado vai continuar ainda trazendo muita desgraça a esse mundo, trazendo males a esse mundo, trazendo males na vida das pessoas. Mas nós podemos olhar para Jesus e podemos curar os males que o pecado há de trazer sobre a nossa vida, ou vai querer trazer sobre a nossa vida. Em último lugar, o remédio que nos dá a vida eterna vem para aquele que quer encontrar a salvação. O versículos de 8 a 9 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ele? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. E aí Jesus, voltando ao texto lá em João capítulo 3, ele diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, mas crendo em Jesus, eu não vou ser atingido pelas doenças que atingem a humanidade? Não, você vai ser atingido sim, como muitos têm sido atingidos por essa enfermidade que nós estamos vivendo agora, pelo contexto em que nós estamos vivendo. Essa enfermidade vai nos atingir. Pastor, não vou morrer então pelas enfermidades? Vamos morrer sim. Mas pastor, e aí? Que remédio é esse que não vai me curar dessas enfermidades que eu vivo aqui nesse mundo? Olha, aqui o povo tinha o caminho no qual Deus tinha mandado ele ir. O povo tinha a vitória. O povo tinha a vitória. Antes um pouco, teve uma nação em Canaã que veio fazer guerra contra Israel. No texto de Números mesmo, veio uma nação para fazer guerra, capturou ali alguns soldados de Israel, e aí eles falaram: Senhor, entrega-nos essa nação que nós vamos destruir a todos. E aí Deus ouviu Israel e deu a vitória. Mas logo depois, no caminho, aquela mesma nação ficou angustiada. Olha, nós vamos passar por angústias. Eu estava falando com o meu irmão esses dias, eu falei assim: Oswaldo, como pode alguém viver nesse mundo sem Deus e sem Jesus no coração? Como é possível? Aquele que é crente em Cristo Jesus, se vê sem esse Jesus Cristo em sua vida, sem esse Deus em sua vida, ele não consegue se ver sem Ele. Por quê? Porque nos momentos de angústia que vão afligir a toda a alma, aquele que não tem a Cristo como Salvador e Deus em sua vida, como é que ele enfrenta os momentos de angústia? São mais difíceis. E aí eu falei: olha, eu sei que você estava acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo com a sua esposa, com a minha cunhada, que foi internada no hospital e ficou quase 40 dias naquele hospital, e nos primeiros dias ficou entre a vida e a morte. O médico falou isso. Quando chegou lá, ele não viu muita chance para ela, mas a gente que estava de longe, a gente estava angustiado, ainda mais ele, a sua esposa lá, seus filhos estavam esperando que a sua mãe voltasse. Como enfrentar esse momento de angústia? Sem Deus. E muitos estão enfrentando sem Deus.
para você que está enfrentando sem Deus, sem Jesus na sua vida, é muito mais difícil. Aceite, creia em Cristo Jesus, porque Ele diz o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que enfrenta as dificuldades com Cristo sabe que não vai morrer, ele vai ver a glória de Deus. Ele vai partir desse mundo onde ele pode ter enfrentado uma enfermidade, mas depois disso não haverá pranto, não haverá dor, não haverá lamento. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, se nós perecermos nesse mundo, iremos começar uma nova vida na eternidade. Mas como isso começa? Com o remédio que traz a salvação, com o remédio para a vida eterna, que nenhum laboratório desse mundo pode produzir, só Deus pode dar, e está em Cristo Jesus. Ele foi enviado para curar o pecado, para acabar com os males do pecado e para trazer vida eterna. Naquele momento em que Nicodemos vai conversar com Jesus, eu não sei o que ele estava buscando, além de ouvir sobre a vida eterna. Eu não sei se ele estava querendo aprender uma filosofia para a sua vida, mas Jesus mostra para ele algo que não era desse mundo, e ele começa a falar em conceitos espirituais com Nicodemos, e Nicodemos: eu não entendo, Senhor, eu não entendo nada disso. O que o Senhor está falando? Um religioso. O que o Senhor está falando, Senhor? Eu não estou entendendo. Eu não estou falando coisas do homem, mas coisas de Deus, Nicodemos. Para você, nós estamos falando coisas de Deus nesse momento, superiores a qualquer coisa desse mundo. Uma vida eterna que muitos aqui estão desprezando, não estão dando valor. Há uma vida na eternidade. Isso tem que ser dito, senão pessoas vão ouvir os pastores de cima do púlpito, vão ouvir os pregadores de cima do púlpito e vão querer só saber das coisas desse mundo. Eu quero resolver o problema para a minha vida financeira. Isso não é o mais importante. Eu quero receber a cura para a minha enfermidade. Isso não é mais importante. Jesus Cristo, Ele veio fazer o seu ministério terreno, Ele veio curar, Ele veio ajudar as pessoas, Ele veio ensinar, mas Ele veio para morrer. Ele veio para morrer. Aquilo que era de mais importante no ministério de Jesus era morrer, porque se Ele não tivesse morrido, não haveria salvação. Sem a cruz não há salvação. Mas eu sou uma pessoa boa. Sem a cruz não há salvação. Eu conheço a Bíblia. Sem a cruz não há salvação. Não há salvação sem a morte da cruz de Cristo. Se eu não conhecê-lo, se eu não aceitar a morte de cruz, eu não serei salvo. E Paulo, ele fala disso. Ele fala do evangelho da cruz de Cristo. Para ele era o mais importante, porque é ela que traz a salvação. E olha, é uma oportunidade que o ser humano ele tem até nos últimos momentos da sua vida. Quando a gente fala na crucificação, a gente fala como esse amor de Deus, ele vai realmente de tal maneira
que Ele dá uma oportunidade até o final da vida da pessoa. Aonde nós vamos, às vezes, pregar a alguém que está quase morrendo, aquela pessoa sempre desprezou, mas se naquele momento aquela pessoa falar assim: eu aceito a Cristo como meu Salvador, o amor está ali, derramado sobre aquela pessoa, e aquela pessoa foi salva na cruz de Cristo, vai até o último momento, a oportunidade. Mas quantos têm perdido essa oportunidade, deixado de lado, não crendo no Filho de Deus? Então a Páscoa hoje, se você aproveitou de tudo nela que você achava de mais importante, e você que está nos ouvindo pela internet, mas você ainda não creu em Cristo como seu Salvador, não reconhece o sangue derramado na cruz do Calvário por você, pelo seu pecado, você está deixando o mais importante de fora na sua Páscoa e na sua vida. Nós vamos estar agora nesse momento passando a celebração da ceia do Senhor. Nós vamos ouvir antes o nosso irmão Wellington. Ele estará trazendo uma canção para reflexão dos nossos corações. Boa noite, meus irmãos. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, respondeu dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando em igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 39 a 43. Meus olhos estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Seu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o seu perdão.
Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus, ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, te lembras de mim. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, e comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Seu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, sente o seu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Quando entrares no teu reino, quando entrares no teu reino, quando entrares no teu reino, te lembras de mim. Até o último momento, um ladrão, ele teve a oportunidade. Talvez ainda você não tenha ainda aceitado a Cristo como seu Salvador. E nesse momento, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Esse culto na internet, ele alcança pessoas que estão a ponto de tirar a sua própria vida. A gente sabe de histórias de pessoas que estavam muito próximas de atentarem contra a sua própria vida, porque a angústia tinha tomado seu coração. Tem algo maior do que a angústia. Tem algo que é o remédio para a angústia da tua alma. E esse é Jesus Cristo. Então ainda há esperança para você. Assim como aquele homem que estava crucificado, ser pecador, porque ele merecia, ele mesmo falou isso. Nós merecemos aquilo que nós estamos nesse momento enfrentando, pelos nossos próprios pecados, mas este nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus Cristo, ele vem dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ainda a chance, o amor de Deus, ele é longânimo, ele vai até o último momento, ele vai dando oportunidade. Hoje é dia de oportunidade. Se você está nos assistindo pela internet, fale em seu coração: Senhor, eu te aceito como o Senhor da minha vida. Eu agora, nesse momento, abro o meu coração para a salvação que está em Ti. Eu aceito a Cristo como meu Salvador. E nesse momento, o remédio para a angústia, o remédio para os males, o remédio que trará a eternidade para a sua alma, vai começar a agir na sua vida, já vai começar a produzir frutos para a eternidade. Nós vamos estar nesse momento passando a ceia do Senhor. Nós vamos estar cantando um hino do cantor cristão, um hino muito bonito, hino de número 142 do nosso cantor cristão, Pão da Vida.
vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Agora, se você recebeu os elementos da ceia, vou pedir para que você o abra. Você que está em casa, que é crente em Cristo Jesus, já estava se preparando para esse momento de culto também, esteja nesse momento acompanhando o texto bíblico e estando em comunhão conosco, a igreja de Jesus Cristo, e com Deus agora nesse momento. Celebre esse momento tão importante, algo que ficou como ordenança para nós, dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 28 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Comamos o pão e bebamos o cálice. Vamos ficar de pé para cantarmos os últimos cânticos espirituais
Logo após nós estaremos orando. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, que eu quero estar à porta para cumprimentar os irmãos. Fiquem à vontade para tocar no pastor, né? Aquele toquezinho que a gente sempre dá. Mas também fiquem à vontade, se não se sentir assim, com firmeza, até de encostar na mão do pastor, dê um tchauzinho para ele na porta. A gente entende que esse momento é um momento muito difícil, mas nós temos tomado todo o cuidado e nós estamos fazendo de tudo para nos prevenir dessa situação que está nos atingindo por causa dessa enfermidade. Mas eu vou estar à porta porque eu acho que é importante estarmos nesse momento nos despedindo e começando uma semana aí de trabalho ou de outras atividades na presença do Senhor e levando esse momento de celebração também para a nossa semana, né? Onde nós estivemos aqui na casa do Senhor e nos enchemos com o seu Espírito Santo, com a presença dele nesse momento de celebração. Então eu estarei impetrando a bênção apostólica, estarei cantando o próximo cântico com os irmãos junto com o Celebrai, e no último cântico eu já estarei indo à porta. O Celebrai vai continuar louvando a Deus com os irmãos, pois os irmãos silenciosamente estarão orando e eu já estarei esperando os irmãos à porta. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre, amém. Quero agradecer ali os jovens que chegaram depois, né, do início do culto. Obrigado pela presença de vocês, que vocês possam ter ficado muito à vontade aqui na nossa igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Nosso culto dá início às 18h30 à noite, então se vocês vierem numa próxima oportunidade, né, chegando mais cedo, a gente vai ter condição até de de conhecer melhor vocês, né? Que vocês possam estar voltando outras vezes a esse salão de culto. Vamos estar louvando a Deus com o cântico Leva-me Além. E derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. De imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti
adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. A montanha mais alta do que ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me além. Meu alvo é Cristo. Vamos exaltar o nome do Senhor e seguir esse alvo, que Ele é o caminho, na verdade e a vida. Amém. Estou subindo para um lugar mais alto. Já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Novo se fez, novo se faz. E nessa estrada eu não vi desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo,
subindo ao lugar mais alto. Eu já me cansei de andar sozinho, Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Cristo vive em mim, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Uma boa semana em nome de Jesus.